Capítulo 3: O poder milagroso de seu subconsciente. O poder de seu subconsciente é ilimitado. Ele o inspira e orienta, evoca cenas vividas do tesouro da memória, controla os batimentos de seu coração e a circulação do sangue, regula a digestão e a assimilação e a eliminação. Quando você come um pedaço de pão, ele o transmuta em tecido, músculo, osso e sangue. Esses processos estão além da capacidade da pessoa mais sábia que caminha nesse momento sobre a Terra. Ele controla todos os processos vitais e funções do corpo e conhece a solução de todos os problemas. O subconsciente jamais dorme ou descansa, está sempre em atividade. Você pode certificar-se desse poder milagroso simplesmente dizendo a ele, antes de dormir, que quer que certa coisa seja realizada. E vai ficar atônito ao descobrir que serão liberadas forças existentes em você que o levarão ao resultado que deseja. Ele é uma fonte de poder e sabedoria que o põe em contato direto com a onipotência. Este é o poder que move o mundo, guia os planetas em suas órbitas e faz com que o Sol brilhe. A mente subconsciente é a origem dos ideais, aspirações e ânsias altruístas. Graças a ela, Shakespeare compreendeu e revelou grandes verdades ocultas ao homem comum de seus dias. Graças a ela, Fídias, o escultor grego, desenvolveu a arte e a perícia necessárias para esculpir no mármore e criar no bronze a beleza, a ordem, a simetria e a proporção. É a fonte profunda de onde os grandes artistas retiram poder por todos reverenciado e que permitiu ao grande artista italiano Rafael pintar suas Madonas e ao grande músico alemão Beethoven compor suas sinfonias. Em 1955, foi convidado a dar uma palestra na Yoga Forest University, em Rishikesh, Índia. Durante minha estada, tive uma longa conversa com um cirurgião de Bombay, que lá estava em visita. Por ele, soube da história impressionante do Dr. James Sdaile. O Dr. Sdaile, um cirurgião escocês, trabalhou em Bengala na década de 1840. Isso aconteceu antes que começassem a ser usados éter e outros métodos modernos de anestesia química. Ainda assim, entre 1843 e 1846, esse médico realizou cerca de 400 grandes operações cirúrgicas de todos os tipos, incluindo amputações, remoções de tumores e metástases, operações dos olhos, ouvidos e garganta. Todas as operações foram realizadas apenas com anestesia mental. Os pacientes diziam que não sentiam dores e nenhum deles faleceu durante a cirurgia. Igualmente espantoso foi a taxa extremamente baixa de mortalidade dos pacientes do Dr. Sdaile nos pós-operatórios. Isso aconteceu bem antes de cientistas ocidentais como Louis Pasteur e Joseph Lister descobrirem a origem bacteriana das infecções. Ninguém sabia que as infecções pós-operatórias eram devidas a instrumentos não esterilizados e a organismos virulentos. Não o bastante quando o Dr. Sdaile sugeria a seus pacientes por meio da hipnose que nenhuma infecção ou condições sépticas se desenvolveriam. O subconsciente dos pacientes respondia à sugestão e punha em ação os processos necessários para combater os perigos potencialmente letais das infecções. Pense nisso. Há mais de um século, no outro lado do mundo, esse cirurgião escocês descobriu os poderes milagrosos da mente subconsciente. Essa constatação é suficiente para nos deixar boquiabertos, mas os poderes transcendentais que inspiram o Dr. Sdaile e protegeram seus pacientes de perigo mortal podem ser seus também. A mente subconsciente pode lhe conceder independência do tempo e do espaço, pode livrá-lo de toda dor e sofrimento, dar solução para todos os problemas, quaisquer que sejam. Há em você um poder e uma inteligência que transcendem em muito o intelecto, levando-o a maravilhar-se com tudo isso. Essas experiências o farão rejubilar-se e acreditar nos poderes milagrosos da mente subconsciente. O subconsciente é o livro de sua vida. Quaisquer que sejam os pensamentos, crenças, opiniões, teorias ou dogmas que escreva, grave ou imprima na mente consciente, você vai experimentá-los como
manifestação objetiva sob a forma de circunstâncias, situações e eventos. O que escreve internamente, você experimenta externamente. Sua vida tem dois lados, objetivo e subjetivo, visível e invisível, pensamentos e manifestação. O pensamento é percebido como uma sequência de disparos neurais no córtex cerebral, que é o órgão usado pela mente raciocinadora consciente. Quando a mente consciente ou objetiva aceita inteiramente o pensamento, ele é transmitido para as partes mais antigas do cérebro, onde se torna carne e se manifesta no que você experimenta. Conforme já explicado, o subconsciente não tem capacidade de argumentar, baseia-se apenas no que você escreve nele, aceita como final e o veredito ou a conclusão da mente consciente. Esse é o motivo por que você está sempre escrevendo no livro de sua vida, uma vez que seus pensamentos se transformam em suas experiências. A este respeito, escreveu o filósofo americano Ralph Waldo Emerson: o homem é o que ele pensa durante todo o dia. O que é, o que é impresso torna-se expresso. William James, o pai da psicologia americana, disse que o poder que move o mundo está na mente subconsciente. Ela é una com a inteligência infinita e a sabedoria sem limites, alimentada por fontes ocultas e denominadas de lei da vida. O que você nela gravar, ela moverá céus e terras para realizar. Por isso mesmo você tem que gravar ideias certas e pensamentos construtivos. A razão de tanto caos e sofrimento no mundo reside no fato de tantas pessoas pouco saberem da interação entre as mentes consciente e subconsciente. Quando os dois princípios estão de acordo em concórdia, em paz, sincronicamente juntos, você tem saúde, felicidade, paz e alegria. Não há doença ou discórdia quando as duas trabalham juntas de modo harmonioso e pacífico. No mundo antigo, Hermes Trime- Trismegistus Trismegistus Trismegisto tinha a reputação de ser o maior e mais poderoso mago já conhecido. Ao ser aberta sua sepultura séculos após sua morte, os que estavam em contato com a sabedoria dos antigos aguardaram o momento maravilhados e, com grande expectativa, diziam que o maior segredo de todas as eras seria encontrado na tumba, e assim foi. O segredo era: assim como dentro, assim como fora, assim como em cima, assim como embaixo. Em outras palavras, tudo que você grava na mente subconsciente é expresso na tela do espaço. A mesma verdade, aliás, foi proclamada por Moisés, Isaías, Jesus, Buda, Zoroastro, Lao Tse e por todos os videntes iluminados de todas as eras. Tudo que você aceita subjetivamente como verdade é expresso sob a forma de situações, experiências e eventos. A ação e emoção têm que se equilibrar assim como no céu, sua mente assim como na terra. Seu corpo e ambiente, esta é a grande lei da vida. Em toda a natureza você vai encontrar a lei da ação e reação, de repouso e movimento. As duas têm que se contrabalançar e quando isso ocorre, a harmonia e equilíbrio. Você está aqui para deixar que o princípio da vida flua rítmica e harmoniosamente em sua pessoa. O que entra e o que sai devem ser iguais. Gravação e impressão devem ser idênticas. Toda a sua frustração tem por origem desejos insatisfeitos. Se você pensa de forma negativa, destrutiva, perversa, esses pensamentos geram emoções destrutivas que têm que ser expressas e precisam encontrar um escoadouro. As emoções de natureza negativa manifestam-se frequentemente sob a forma de úlceras, problemas cardíacos, tensão, ansiedade. O que é que nesse instante você pensa e sente sobre si mesmo? Cada partícula de seu ser expressa essa ideia. Sua vitalidade, seu corpo, sua situação financeira, seus amigos e status social constituem reflexos perfeitos da ideia que você faz de si mesmo. Esse é um significado real do que é gravado em sua mente subconsciente e que se expressa em todos os aspectos da sua vida. Nós nos prejudicamos com as ideias negativas que cultivamos. Com que frequência você se prejudicou ao ficar com raiva, ciúme, assustado ou vingativo? Esses estados são venenos que penetram na mente subconsciente. Você não nasceu com eles. Alimente o subconsciente com pensamentos gerados de vida e elimine todos os padrões negativos nele alojados. Continuando a fazer isso, todo o passado será apagado e desaparecerá de sua memória.
O subconsciente cura câncer de pele. A prova mais convincente que alguém possa ter do poder curador do subconsciente é uma cura pessoal. Há mais de 40 anos tive câncer de pele. Consultei os melhores médicos que tentaram os tratamentos mais avançados que a ciência médica poderia oferecer. Nenhum deles funcionou. O tumor tornou-se cada vez mais grave. Certo dia, um pastor, um homem que possuía um profundo tesouro de conhecimento psicológico, falou-me do significado profundo do Salmo 139 e me chamou a atenção para o seguinte trecho: No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Explicou-me que a palavra livro significava minha mente subconsciente, que havia formado e modelado todos os meus órgãos a partir de uma minúscula célula original. E ressaltou que desde que o subconsciente formara meu corpo, poderia também recriá-lo e curá-lo de acordo com o modelo interior perfeito. O pastor me mostrou seu relógio. Este relógio teve um fabricante, disse, mas antes de tornar-se uma realidade objetiva, o relojoeiro necessitava ter uma ideia bem clara do relógio. Se por alguma razão o relógio deixar de funcionar como deve, a ideia que dele faz o relojoeiro lhe dá o conhecimento de que necessita para consertá-lo. Compreendi o que ele estava com essa analogia tentando me dizer. A inteligência subconsciente que criou meu corpo era como um relojoeiro. Ele sabia exatamente como curar, restaurar e dirigir todas as funções e processos vitais do meu corpo. Mas para fazer isso devidamente, eu teria que lhe dar a ideia perfeita de saúde. A ideia atuaria como causa e o efeito seria a cura. Em consequência, conheci uma prece bem simples e direta. Meu corpo e todos os meus órgãos foram criados pela inteligência infinita de minha mente subconsciente. Ela sabe como me curar. Sua sabedoria modelou todos os meus órgãos, tecidos, músculos e ossos. A presença curadora infinita que existe em mim está nesse momento transformando cada célula de meu ser, tornando-me inteiro e perfeito. Sou grato pela cura que sei que está acontecendo neste momento. Maravilhosas são as obras da inteligência criadora em mim existente. Durante os 15 minutos, 2 ou 3 vezes por dia, repeti em voz alta essa prece simples. Cerca de 3 meses depois, minha pele estava inteira e perfeita. O tumor maligno havia desaparecido. Meu médico ficou atônito. Eu, porém, sabia que o que acontecera. Eu fornecera ao meu subconsciente padrões de inteireza, beleza e perfeição geradores de vida. Eles expulsaram as imagens e os padrões negativos de pensamentos alojados na mente subconsciente e que eram a causa de todo o meu problema. Nada ocorre em seu corpo, a não ser quando o equivalente mental surge primeiro na mente. Mudando a mente por meio de repetidas afirmações afirmativas, você muda o corpo. Esse é o princípio fundamental de toda a cura. As tuas obras são admiráveis e a minha alma, mente subconsciente, o sabe. Muito bem, Salmo 139, 14. Como o subconsciente controla as funções do corpo. Estejamos acordados ou dormindo, a mente subconsciente, de modo ininterrupto, incansável, controla nosso corpo, sem necessariamente de intervenção da parte consciente. Quando dormimos, o coração continua a bater ritmicamente. O peito e os músculos do diafragma bombeiam ar para dentro e para fora dos pulmões. Nestes, o dióxido de carbono, subproduto da atividade das células do corpo, é trocado pelo oxigênio da atmosfera de que necessitamos para continuar a viver. O subconsciente controla os processos digestivos e as secreções glandulares, bem como todas as operações maravilhosamente complexas do corpo. Tudo isso acontece quer estejamos acordados ou dormindo. Se fôssemos obrigados a controlar com a mente consciente as funções do corpo, amargaríamos sem a menor dúvida um fracasso. Provavelmente morreríamos, e logo os processos são complicados demais, entrelaçados demais. A máquina cardiopulmonar, usada em cirurgias feitas no coração a peito aberto, é uma das maravilhas da moderna tecnologia médica. Embora o que faça seja infinitamente mais simples que aquilo que o subconsciente realiza 24 horas por dia, ano após ano. Suponhamos que estamos cruzando o oceano a bordo de uma
de um jato supersônico e passamos pela cabine do piloto. Claro que não saberíamos como pilotar um avião, mas não seria difícil distrair o piloto e provocar um problema. De idêntica maneira, a mente consciente não pode operar o corpo, mas pode atrapalhar um bocado sua operação. Preocupação, ansiedade, medo e depressão interferem no funcionamento normal do coração, pulmões, estômago e intestinos. A comunidade médica está justamente começando a compreender como são grandes as denominadas doenças relacionadas com o estresse. A razão é que tais configurações de pensamentos interferem no funcionamento harmonioso da mente subconsciente. Quando quando nós sentimos física e mentalmente perturbados, a melhor coisa que podemos fazer é nos soltarmos, relaxarmos e determos as engrenagens do processo de raciocínio. Fale com a mente subconsciente, diga-lhe que em um clima de paz, harmonia e ordem divina, assuma o controle da situação. Você vai descobrir que todas as funções do corpo retornam à normalidade. Não se esqueça de lhe falar com autoridade e convicção, ela reagirá cumprindo suas ordens. Como conseguir que a mente subconsciente trabalhe para você? A primeira coisa a compreender é que a mente subconsciente jamais para de trabalhar, permanece ativa dia e noite. Atue você sobre ela ou não. Embora o subconsciente seja o construtor do seu corpo, você não pode conscientemente perceber ou ouvir esse processo interno silencioso. Você tem que trabalhar com a mente consciente, não com o subconsciente. Mantenha simplesmente a primeira ocupada com a experiência do melhor e certifique-se de que aquilo em que pensa habitualmente tem por objetivo coisas lindas, verdadeiras, justas e harmoniosas. Comece agora a cuidar da mente consciente, sabendo no fundo do coração e da alma que a mente subconsciente está sempre se expressando, reproduzindo e manifestando de acordo com a sua maneira habitual de pensar. Lembre-se de que, da mesma forma que a água toma a forma do tubo por onde flui, o princípio da vida em você flui de acordo com a natureza dos seus pensamentos. Afirme para si mesmo que a presença curadora do subconsciente está fluindo através de você sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria e prosperidade. Pense no subconsciente como uma inteligência viva, um excelente companheiro de viagem. Acredite sinceramente que está fluindo ininterruptamente em seu corpo, vivificando-o, inspirando-o e tornando-o mais rico em tudo. E ele reagirá exatamente dessa maneira, e assim como pensa, assim se fará. O princípio curador do subconsciente restaura nervos ópticos. Um dos mais famosos santuários de, de cura do mundo é o de Lourdes, situa-se no sudoeste da França. Os arquivos do departamento médico do santuário transbordam de dossiês que descrevem em detalhes casos autenticados das chamadas curas milagrosas. Madame Baire, um exemplo entre muitos, com nervos ópticos atrofiados e inúteis, era cega. Após uma visita a Lourdes, recuperou a visão. Vários médicos que a examinaram disseram em laudos que os nervos ópticos continuavam inúteis. Ainda assim, ela via. Um mês depois, novo exame demonstrou que o mecanismo visual voltara por completo à normalidade. Estou absolutamente convencida de que a Madame Biri não foi curada pelas águas do santuário. O que, o que a curou foi o subconsciente, que reagiu à fé por ela sentida. O princípio curador do subconsciente respondeu de acordo com a natureza de seus pensamentos. A crença é um pensamento gravado no subconsciente. O pensamento aceito materializa-se automaticamente. Sem a menor dúvida, Madame Baire foi ao santuário cheia de esperança e de fé sincera. No fundo do coração, sabia que podia receber a cura. A mente subconsciente respondeu nessa conformidade, liberando as forças curadoras sempre presentes no homem. A mente subconsciente que criou os olhos certamente poderia trazer de volta à vida um nervo doente. Aquilo que criou o princípio criador pode recriar que aquilo que espera será feito conforme a tua fé. Como transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita? Um pastor que conheci em Joanesburgo, África do Sul, contou-me como superou um caso de câncer pulmonar avançado. Utilizou o método de transmitir a ideia de saúde perfeita à mente subconsciente. A meu pedido, enviou-me uma descrição detalhada do processo que passo agora ao leitor.
Várias vezes por dia, condicionava-me condicionava-me para me sentir inteiramente relaxado mental e fisicamente. Relaxava o corpo falando-lhe da seguinte maneira: meus pés estão relaxados, meus tornozelos estão relaxados, minhas pernas estão relaxadas, meus músculos abdominais estão relaxados, meu coração e meus pulmões estão relaxados, minha cabeça está relaxada, todo o meu corpo está inteiramente relaxado. Em 5 minutos depois, eu entrava em um estado sonolento letárgico. Nessa ocasião, afirmava a seguinte verdade: a perfeição de Deus está sendo nesse momento manifestada através da minha pessoa. A ideia de saúde perfeita está saturando nesse momento minha mente subconsciente. A imagem que Deus tem de mim é uma imagem perfeita e minha mente subconsciente recria meu corpo em concordância completa com a imagem perfeita que está na mente de Deus. Este pastor obteve uma notável cura. A técnica que usou é uma maneira simples e direta de transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita. Outra maneira maravilhosa de fazer o mesmo consiste em usar imaginação disciplinada e científica. Eu disse a um homem que sofria de paralisia funcional que formasse de si mesmo uma imagem vívida andando pelo escritório, chegando à mesa de trabalho, atendendo ao telefone e fazendo tudo o que habitualmente faria se estivesse curado. Expliquei-lhe que essa visualização mental de saúde perfeita seria aceita pela mente subconsciente. Ele resolveu viver o papel. Na verdade, sentiu-se como se estivesse de volta ao escritório, sabia que estava dando à mente subconsciente algo concreto e definido com que trabalhar. O subconsciente era o filme sobre o qual estava sendo gravada a visualização. Durante várias semanas ele repetiu com a maior realidade possível a visualização. Certo dia o telefone tocou em um momento em que não havia mais ninguém em casa. O aparelho ficava a 3 metros da cama. Ainda assim ele conseguiu atender. A paralisia desapareceu a partir dessa hora. O poder curador da mente subconsciente havia reagido às imagens mentais, e disso se seguiu a cura. Esse homem sofrera de um bloqueio mental que impedia a passagem de impulsos nervosos do cérebro para as pernas, em consequência não conseguia andar. Ao transferir a atenção para o poder curador que nele existia, o poder fluiu através da atenção concentrada e ele pôde voltar a andar. E tudo quanto pedires em oração, crendo recebereis. Mateus 21, 22. Ideias que vale a pena lembrar. A mente subconsciente controla todo o processo, os processos vitais do seu corpo e conhece a solução de todos os problemas. Antes de ir dormir, faça um pedido específico à mente consciente e prove a si mesmo o poder milagroso que ela possui. Tudo que você grava no subconsciente é manifestado na tela do espaço sob a forma de situações, experiências e fatos. Por isso mesmo, você deve vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos acolhidos pela mente consciente. A lei da ação e reação tem aplicação universal. Seu pensamento é a ação e a reação é a resposta automática do subconsciente ao pensamento. Cuidado com o que pensa. Toda frustração tem origem em desejo insatisfeito. Se pensar constantemente em obstáculos, atrasos e dificuldades, a mente subconsciente reage nessa conformidade e você bloqueia seu próprio bem. O princípio da vida fluirá rítmica e harmoniosamente se você afirmar: acredito que o poder subconsciente que me deu esse desejo está materializando por meu intermédio. Essa técnica dissolve todos os conflitos. Com preocupações, ansiedades, medo, você pode interferir no ritmo normal de seu coração, pulmão e outros órgãos. Alimente o subconsciente com pensamentos de harmonia, saúde e paz, e todas as funções do corpo voltarão à normalidade. Mantenha a mente consciente ocupada com a expectativa do melhor e o subconsciente reproduzirá fielmente seus pensamentos habituais. Imagine um final ou uma solução feliz para seu problema. Sinta a emoção da vitória e aquilo que você imagina e sente será aceito pelo subconsciente que o transformará em realidade.